Dando continuidade aos nossos estudos, estamos estudando 1 Timóteo. Hoje nós vamos sequenciar o capítulo 5, estudando o versículo 3 até o versículo 9. Vamos à leitura do versículo 3, que diz assim: Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Amados, é importante nós recordarmos da lição anterior, quando nós vimos ali que Paulo instrui Timóteo a como proceder com os irmãos dentro da igreja. Timóteo deveria olhar e considerar os homens idosos como seus pais, também os rapazes como seus irmãos, as senhoras idosas como suas mães e também as moças como suas irmãs. Desta maneira, nós aprendemos que o cuidado que nós dispensamos, o carinho que nós dedicamos às pessoas da igreja não pode ser diferente do carinho que nós dedicamos para as pessoas que são da nossa família. Quando isso é uma realidade, a bem da verdade é que a igreja, ela é uma igreja operante. Ela é uma igreja que cresce quantitativamente e qualitativamente. Então, nós louvamos a Deus quando temos dentro da igreja uma irmandade que esteja em consonância com aquilo que nós vivemos dentro de casa. Agora, continuando, o apóstolo Paulo vai orientar o jovem pastor Timóteo a como lidar com as viúvas. Essas mulheres viúvas devem ser honradas. Essa forma de honrar seria a igreja vai assumir estas senhoras. Vai ser de responsabilidade da igreja auxiliar essas verdadeiramente viúvas. Então a igreja vai honrar em que sentido? Ajudando-a com alimento, com roupa, com moradia, auxiliando estas senhoras até enquanto o Senhor não vem, ou então elas viessem morrer. Então era responsabilidade da igreja cuidar das verdadeiras viúvas. Agora não era qualquer viúva. Há requisitos que deveria ser observado pela igreja. A igreja deveria seguir uma orientação, ela deveria cumprir os requisitos para ver se realmente esta mulher é uma viúva. Então, vamos olhar aqui quais são esses requisitos que eram exigidos, que a igreja deveria cumprir. Primeiro, aí no versículo 4, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Primeira coisa que a igreja vai observar, talvez uma comissão fizesse isso, a liderança da igreja, o certo é que a igreja vai observar. Esta senhora que ficou viúva, ela tem filhos? Ela tem netos? Se caso ela tem filho ou netos, é de responsabilidade dos parentes ou dos netos ou dos filhos assumir a responsabilidade de ajudar a viúva. É de responsabilidade da família cuidar, dar o alimento, um local para ela morar, auxiliar esta mulher que verdadeiramente é viúva. Então, dado a isto, a igreja não estaria na responsabilidade de assumir esta viúva, uma vez em que ela tem parentes que podem fazer isto. E é interessante que Paulo diz que quando os familiares assumem a responsabilidade de cuidar desta viúva, isto é aceitável diante de Deus, que os progenitores sejam cuidados pelos seus netos ou pelos seus filhos. Ou seja, amados, é agradável diante de Deus, como nós, como filhos, venhamos cuidar dos nossos velhinhos, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, ou das viúvas, aquelas verdadeiramente viúvas. Bem da verdade, às vezes acontece você botar no asilo os velhinhos para lá, ninguém quer se ocupar com essas pessoas, como a gente viu, por exemplo, nas lições passadas, né? Que os idosos devem ser tratados com carinho, com atenção, não ser grosso com eles, não ríspido, né? Mas tratá-lo com carinho. Então agora Paulo está dizendo que os familiares é que devem assumir a responsabilidade de cuidar desta viúva, porque ela tem filhos e ela tem netos, né? Então, eles que devem cuidar, e os parentes fazendo isto é adequado, é o correto,
é o que é correto, isso é agradável diante de Deus. Continuando, vamos para os versículos 5, próximo requisito. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus, persevera na súplica e orações noite e dia. Ou seja, essa mulher que agora é viúva, ela é uma mulher temente a Deus, ela é verdadeiramente viúva, ela não tem filhos, ela não tem netos, é uma senhora piedosa, uma senhora envolvida no trabalho, é uma viúva, como diz aqui o texto, que espera em Deus, persevera em súplica, orações e súplica. Essa vida piedosa não é intermitente, é noite e dia, ou seja, em momentos difíceis, em momentos mais fáceis, em qualquer circunstância, esta mulher é uma serva, verdadeiramente uma serva de Deus. Agora, a igreja observou, ela não tem netos, ela não tem filhos, ela não tem ninguém para amparar. Agora, esta mulher, ela cumpre os requisitos. Então, a igreja vai honrar. Que sentido? A igreja vai cuidar desta mulher. Ela será cuidada pela igreja no vestimento, no alimento, na moradia. A igreja vai auxiliar esta mulher até que o Senhor venha ou até que o Senhor o leve através da morte. É uma responsabilidade da igreja. E Paulo orienta o jovem pastor Timóteo a tratar desta maneira. Continuando aqui, veja aí o versículo 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viúva, está morta. Então aqui nós temos também uma viúva. Só que esta viúva aqui, ela enredou pelo caminho viluptuoso, dos prazeres sensuais ou sexuais, como Paulo vai dizer aqui, né? Essa pessoa, ela entrou em caminhos que não são corretos, de prazeres. Mesmo viva, ela espiritualmente, ela está morta. Ela não vive na comunhão da igreja. Ou seja, depois que ela se tornou viúva, ela buscou prazeres sexuais. Ela quer, como numa linguagem de hoje, curtir a vida. Então, essa mulher, de repente, também ela pode requerer que a igreja cuide dela. Ela pode, de repente, parlamentar neste benefício. Só que aí o versículo 7, Paulo diz assim: prescreve, pois, estas coisas, para que seja irrepreensível. Ou seja, no versículo 7, Paulo diz, olha, informe a esta mulher leviana, essa senhora que foi para os seus próprios prazeres, que existem critérios a ser obedecido. Primeiro, essa viúva não pode ter netos e nem filhos, porque senão ela tem que ser cuidada pelos netos, pelo filho e não pela igreja. Segundo, a viúva, ela tem que ser uma serva de Deus, ela não tem amparo de ninguém, mas seja uma mulher temente ao Senhor, que busque a Deus em orações, se envolva no trabalho dia e noite. Então, essa mulher que vai para os seus prazeres, essa viúva que vai para os seus prazeres, deveria ser orientada desta maneira. Vamos então para o versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente do da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. No versículo 8, Paulo está chamando a atenção, de repente, para aquela família de crente que não quer assumir a responsabilidade de cuidar da viúva. Paulo diz que esse tipo de comportamento, ele é tão grotesco que nem os incrédulos fazem. O quê? Abandonar suas viúvas. Então, se de repente um crente, uma família de crente, ali está os netos, por exemplo, né? Não vamos nem colocar os filhos, está ali os netos, e de repente os netos resolvem dizer, olha, nós não queremos a viúva em nossa casa, essa senhora, nossa casa, nós não temos tempo, é muito dispendioso, nós não temos condições financeiras, então nós não queremos. Paulo diz que esse tipo de comportamento é tão abrípto, né? É tão abrípto, ou seja, é tão brusco, é tão grosso, que nem os incrédulos agem desta maneira. Ou seja, meus irmãos, muitas vezes
A bem da verdade é que certos comportamentos que nós como cristãos temos com as pessoas, às vezes até os incrédulos não têm. Isso é triste, mas é uma realidade. Então Paulo aqui no versículo 8 diz exatamente isto: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente de sua própria casa, tem negado a fé. A fé aqui, meus irmãos, é o Evangelho. Uma vez que o Evangelho diz, nós devemos amar as pessoas, nós devemos tratar bem as pessoas, nós devemos receber as pessoas, nós devemos ajudar as pessoas. Como eu já falei em lições anteriores, né? A verdadeira religião imaculada é aquela que nós visitamos o órfão, as viúvas, ou seja, pessoas necessitadas. Para concluirmos essa reflexão, vamos para o versículo 9, que diz assim: não seja escrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tendo sido esposa de um só marido. Primeira parte aqui, Paulo estipula a idade, 60 anos. Por quê? 60 anos já passou aquele período da mulher, provavelmente uma senhora de 60 anos não queira, né, naquela conjuntura, não queria mais casar. E também uma mulher de 60 anos, dentro do contexto cultural, ela não era uma mulher mais para casar, até porque questão de ter filhos, né, de procriar, então não era comum que isso acontecesse. Então uma mulher de 60 anos. E um outro requisito no final do versículo 9 diz o seguinte, que tenha sido esposa de um só marido. Paulo aqui não está falando de segundo casamento. A expressão que tenha sido esposo de um só marido é que ela tenha sido uma mulher fiel enquanto casada. Ou seja, ela foi uma senhora, ela foi uma boa esposa. A igreja tinha que observar isto, porque com certeza essa mulher, se não teria sido uma boa esposa, ela seria também um problema para a igreja. Então, quando o texto diz tenha sido esposa de um só marido, Paulo não está falando de que ela teve um casamento, depois o marido morreu, ela casou de novo. Não, Paulo está tratando de fidelidade. É a mesma questão, por exemplo, do versículo 5, né? É uma mulher que espera em Deus, perseverante nas súplicas, orações, noite e dia, ou seja, ela foi uma senhora fiel ao seu esposo. Então, estes são os critérios que deveriam ser observados pela igreja, para que então a igreja honrasse essa viúva. Amados, na próxima reflexão nós vamos dar continuidade, Paulo ainda vai continuar a mesma temática. Para nossos estudos não ficar muito prolongado, como nós sempre falamos aqui, o objetivo do nosso estudo é que você tenha um momento para o seu devocional, mande para outras pessoas e desta maneira nós possamos alcançar outras pessoas também com os estudos bíblicos. Que Deus abençoe, obrigado pela sua atenção e até o próximo estudo, querendo o nosso Deus. Amém.